Para que um juiz tome a decisão extrema de condenar um adolescente à pena máxima, o crime precisa ultrapassar qualquer limite do imaginável. E acredite, as histórias que você está prestes a conhecer são tão perturbadoras que podem fazer até mesmo a pessoa mais fria sentir um arrepio na espinha. Quando você descobre os atos aterrorizantes que esses jovens cometeram, qualquer dúvida sobre a severidade da punição desaparece. São crimes tão brutais e impensáveis que desafiam qualquer noção de humanidade. E entre esses casos chocantes, há um nome que se destaca: a adolescente mais temida do mundo na prisão. Sua presença impõe medo até mesmo entre os criminosos mais perigosos, e sua história se tornou um verdadeiro pesadelo dentro do sistema carcerário. O que essa jovem fez para ganhar esse título? Como é sua vida atrás das grades? Neste vídeo, vamos explorar as histórias mais sombrias de adolescentes que enfrentaram o veredito final nos tribunais. Prepare-se, agora conheça a adolescente mais temida do mundo na prisão, Carly Madison Gregg. Uma garota de apenas 14 anos chocou a cidade de Brandon, Mississippi, ao cometer um ato de violência brutal dentro de sua própria casa. No dia 19 de março de 2024, Carly pegou um revólver Magnum 357 e entrou no quarto de sua mãe, Ashley Smiley, de 40 anos. Sem hesitação, disparou 3 vezes, matando-a instantaneamente. Mas a frieza do crime não parou por aí. Usando o celular da própria mãe, ela enviou uma mensagem para seu padrasto, Haight Smiley, perguntando quando ele voltaria para casa. Enquanto esperava, Carly convidou uma amiga para ir até sua casa e, sem demonstrar arrependimento, mostrou o corpo da mãe, afirmando que ainda tinha balas reservadas para o padrasto. Quando Haight finalmente chegou, Carly o surpreendeu com um tiro no ombro. No entanto, ele conseguiu desarmá-la antes que algo pior acontecesse e rapidamente chamou a polícia. Carly foi presa e acusada de homicídio de primeiro grau, tentativa de homicídio e adulteração de provas. O caso foi levado a julgamento e Carly, apesar da pouca idade, foi processada como adulta. Durante o julgamento, sua defesa argumentou que ela estava passando por uma crise de saúde mental. Um psiquiatra revelou que Carly havia sido diagnosticada com transtorno bipolar, além de sofrer de depressão e ansiedade. Seu diário e desenhos continham temas obscuros e violentos, levantando a possibilidade de que sua instabilidade emocional tivesse sido agravada pelo uso recente de um medicamento antidepressivo, o Exapro, iniciado apenas uma semana antes do crime. Mas a promotoria contestou essa narrativa. Eles apontaram que Carly nunca alegou ouvir vozes ou demonstrar sinais de delírio. Pelo contrário, suas ações foram friamente calculadas. Ela escondeu evidências, enviou mensagens para enganar o padrasto e até chamou uma amiga para testemunhar o que havia feito. Nada indicava um surto momentâneo, mas sim uma decisão premeditada. No dia 20 de setembro de 2024, o júri chegou a um veredito unânime: culpada. Carly Madison Gregg foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato da mãe. Além disso, recebeu mais 10 anos de prisão pela adulteração de provas, a serem cumpridos simultaneamente. Mesmo após a condenação, seus advogados continuam tentando reverter a decisão. Eles alegam que novas evidências e a intensa cobertura da mídia antes do julgamento podem ter influenciado o júri, tornando o julgamento injusto. A promotoria, por outro lado, insiste que Carly sabia exatamente o que estava fazendo e que sua punição foi justa. Austin Gregory Myers. Aos 19 anos, teve seu destino selado ao receber a pena máxima pelo brutal assassinato de Justin Beck, um antigo amigo de infância. O crime, cometido com frieza e planejamento, revelou a natureza sombria de Myers e seu cúmplice, Timothy Mosley. A intenção inicial dos dois era um simples roubo: levar um cofre da casa de Justin. No entanto, o plano logo tomou um rumo aterrorizante quando decidiram que, para garantir o sucesso do crime, precisavam tirar a vida do jovem. A ideia inicial era envenená-lo discretamente, misturando um remédio para resfriado com uma bebida. Mas esse plano falhou antes mesmo de começar, já que o cartão de crédito de Myers foi recusado na hora da compra. Sem pensar 2 vezes, eles optaram por um método ainda mais cruel: estrangulá-lo com um cabo e encenar sua fuga para que o crime parecesse uma simples saída repentina de casa. Para eles, essa parecia a solução mais fácil e sem complicações. No dia do assassinato, Myers e Mosley compraram luvas e produtos de limpeza para não deixarem rastros. Armados com um cabo de aço e uma faca, seguiram para a casa de Justin.
O plano era simples. Enquanto Myers distraía a vítima, Mosley o atacaria pelas costas. Mas algo saiu errado. O cabo escorregou das mãos de Mosley, fazendo com que ele entrasse em pânico. Sem alternativa, ele pegou a faca e começou a golpear Justin repetidamente. O jovem tentou desesperadamente se defender, implorando por sua vida, mas seus pedidos foram friamente ignorados. Depois do crime brutal, eles enrolaram o corpo em um cobertor, limparam a cena e roubaram diversos itens da casa, incluindo uma arma. O corpo foi jogado no porta-malas do carro de Mosley e levado para um campo no condado de Preble. Lá, Myers despejou produtos químicos sobre o corpo e disparou 2 tiros contra Justin usando a arma roubada. O plano deles, no entanto, não foi perfeito. A arma falhou e as evidências deixadas para trás logo os levaram à prisão. Os 2 foram capturados rapidamente e o corpo de Justin foi encontrado no dia seguinte. A autópsia revelou que ele sofreu múltiplas facadas antes de morrer. Em fevereiro de 2014, Myers foi formalmente acusado de homicídio qualificado, roubo, invasão de domicílio, abuso de cadáver e porte ilegal de arma. Muitas dessas acusações carregavam a possibilidade da pena de morte. Já Mosley, ao perceber a gravidade da situação, aceitou um acordo judicial pouco antes do julgamento de Myers e se declarou culpado em troca de testemunhar contra seu comparsa. Com isso, evitou a pena capital. O julgamento de Myers começou em 22 de setembro de 2014, e em apenas 10 dias, o júri chegou a um veredito, culpado em todas as acusações. Durante a fase de sentença, a família do réu tentou interceder em seu favor, argumentando que ele não tinha histórico criminal e ainda poderia mudar de vida. Myers, por sua vez, fez um apelo emocionado por clemência, alegando que, apesar do erro monstruoso que cometeu, ainda poderia fazer algo de bom pelo mundo se tivesse a chance de viver. Mas as evidências falavam mais alto. Em 16 de outubro de 2014, o tribunal decidiu que a pena de morte era a única sentença possível para um crime tão brutal. Além disso, foram impostas sentenças adicionais pelos demais crimes. Mesmo recorrendo, sua condenação foi mantida pela Suprema Corte de Ohio, e hoje, Austin Gregory Myers aguarda sua execução no corredor da morte da instituição correcional de Chillicothe. Seu cúmplice, Mosley, foi sentenciado à prisão perpétua e está detido na instituição correcional Ross, ironicamente localizada do outro lado da rua da prisão de Myers. Os atos de Austin Gregory Myers foram chocantes e cruéis, mas o próximo caso que você verá eleva a brutalidade a um nível ainda mais perturbador. Prepare-se para conhecer uma história que desafia qualquer noção de justiça e humanidade. Michael Shane Bargo tinha apenas 18 anos quando participou de um dos assassinatos mais brutais já registrados na Flórida. Em 2011, ele e sua namorada, Amber Wright, traçaram um plano diabólico para atrair o ex-namorado de Amber, Seth Jackson, de 15 anos, para uma armadilha mortal. O que aconteceu depois foi um verdadeiro espetáculo de crueldade. Seth foi atraído para uma casa pertencente a Charlie Ellie, onde foi surpreendido por um ataque implacável. Ele foi espancado, torturado e alvejado múltiplas vezes. Mesmo ferido, conseguiu escapar por um breve momento, mas sua luta pela vida não durou muito. Determinado a concluir o plano, Bargo perseguiu Seth, arrastou-o de volta para dentro da casa e disparou mais tiros. Quando o garoto já não tinha forças para reagir, ele e seus cúmplices decidiram eliminar qualquer vestígio do crime. O corpo de Seth foi queimado em uma fogueira. Suas cinzas foram colocadas em baldes e jogadas em uma pedreira, como se sua vida nunca tivesse existido. As autoridades não demoraram a ligar os pontos, e os 5 envolvidos foram presos. O julgamento de Bargo foi intenso. O júri, ao analisar a brutalidade do crime, não teve dúvidas. Ele deveria pagar com a própria vida. Em decisão unânime, recomendaram a pena de morte, que foi confirmada pelo juiz. Seus 4 cúmplices, embora igualmente responsáveis pelo assassinato, receberam sentenças de prisão perpétua. Durante o novo processo de sentença, os promotores descreveram o assassinato como frio, calculado e premeditado. Para eles não havia dúvidas. Bargo era o mentor do crime e deveria enfrentar a pena máxima. No entanto, a defesa tentou reverter a decisão, argumentando que os graves problemas de saúde mental de Bargo deveriam ser levados em consideração. Eles apresentaram um histórico perturbador.
transtorno bipolar, transtorno esquizoafetivo, danos cerebrais, alucinações e impulsividade descontrolada. Além disso, sua infância foi marcada por abusos, abandono paterno e um diagnóstico incorreto de TDAH, que o levou a um tratamento inadequado. Os registros médicos mostravam que seus distúrbios mentais não surgiram após o crime, mas o acompanhavam desde a infância. Na adolescência, ele se automutilava e já havia sido diagnosticado com transtorno bipolar em 2009, 2 anos antes do assassinato de Seth. Mesmo com esses fatores em jogo, o júri permaneceu firme. A pena de morte deveria ser mantida. Atualmente, Michael Bargo aguarda sua execução na prisão estadual da Flórida. Seu destino ainda não está selado, pois uma petição circula pedindo clemência, alegando que executar alguém com deficiência mental é uma injustiça e que a pena de morte não traz verdadeiro encerramento para as vítimas. Mas será que a justiça deve reconsiderar um crime tão cruel? Se comparado a Austin Myers, Bargo ao menos recebeu sua punição. Mas o próximo caso que você verá é ainda mais intrigante. Desta vez, o criminoso escapou da pena de morte. Mas isso não significa que sua sentença foi mais fácil de suportar. E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com Jordan Wade. Tinha apenas 16 anos quando participou de um dos crimes mais brutais registrados em East Houston. O jovem, que deveria estar preocupado com provas escolares e planos para o futuro, em vez disso, foi julgado como adulto por uma série de crimes chocantes. 4 acusações de assassinato, tentativa de homicídio agravado, invasão de domicílio, roubo e sequestro. Aquela noite foi um verdadeiro banho de sangue. Tudo aconteceu em uma casa onde moravam Michael A. Ball, Daniel Sharp, Angela D. Harrison e Nelson Ballur. Outros também estavam no local quando os criminosos invadiram. Quando a polícia chegou, encontrou uma cena de horror. 4 corpos espalhados pela casa e do lado de fora, uma jovem ferida sangrando na calçada. Mesmo gravemente ferida, ela conseguiu dar informações cruciais. Segundo seu relato, 2 homens invadiram a casa e renderam todos na cozinha antes de forçá-los a descer para o porão sob a mira de uma arma. O momento decisivo veio quando um dos agressores, Robert L. Adams, de 28 anos, fez uma pergunta assustadora a Wade. Eu devo matar todos eles? A resposta de Wade foi curta, mas fatal. Sim, os tiros ecoaram pela casa, selando o destino de 4 pessoas. Mas contra todas as probabilidades, a jovem sobreviveu. Ferida e em choque, conseguiu sair cambaleando da casa até encontrar um transeunte que chamou a polícia. Para garantir sua segurança, os promotores optaram por manter sua identidade em sigilo. A justiça agiu rápido. Adams, o atirador, recebeu prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Já Wade, por ser menor de idade na época do crime, não pôde enfrentar a pena de morte, mas isso não significou uma sentença branda. Ele foi condenado a 172,5 anos de prisão, com 4 sentenças consecutivas de 30 anos pelos assassinatos, além de tempo adicional pelos outros crimes. Em abril de 2019, sua sentença foi revisada, mas o veredito não mudou. O tribunal reafirmou que Wade não foi um simples participante. Ele incentivou ativamente Adams a cometer os assassinatos e tinha envolvimento com gangues. Sua primeira audiência de liberdade condicional foi marcada para março de 2014, mas com uma sentença tão pesada, dificilmente verá a liberdade novamente. Diante de um caso tão brutal, surge a reflexão. Wade era apenas um adolescente influenciado por um criminoso mais velho, ou sempre carregou dentro de si a frieza necessária para ordenar uma chacina. Seja como for, seu destino agora está selado atrás das grades. E se esses casos te chocaram, confira a criança mais temida do mundo na prisão. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e nos vemos em breve.